Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje, como sempre, teremos uma grande história a ser contada aqui no programa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E claro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e compartilhar muito esse episódio, porque com isso vocês ajudam muito o 1818. Vocês devem estar sentindo falta da Ana Clara aqui na bancada. Ela está viajando, gravando o quadro do podcast Lugares que Impactam. Então, logo, logo vocês vão ter aí vários vídeos interessantes de vários lugares, de grande conteúdo cultural, histórico, enfim, dessa vez aqui do nosso país. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, vamos então para o episódio de hoje. E eu estou aqui com o Edson, e eu vou pedir, Edson, primeiro, muito obrigado pela sua presença, e eu vou pedir para o senhor se apresentar a toda a nossa audiência. Quem é o Edson Figueiredo? Muito bem, Edson Figueiredo de Abreu, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, na verdade, eu estava já comentando com vocês que eu estranhei o convite, mas estamos aí, tem história para contar, então vamos contar. É isso. Né? Eu já estou com 66 anos, há 40 que eu milito na área espírita, né? Então já tenho uma experiência aí. Eu era de família, vamos assim dizer, evangélica, na minha fase assim da infância. Depois da minha juventude eu nunca fui de frequentar nada. Chegou uma época da minha vida em que a gente... como a própria sociedade impõe, né? Você quer buscar carreira, não é isso? Sim, fazer as coisas, ter isso, ter aquilo, uma família. Então eu estava me dedicando a isso, tá? Tenho uma formação em administração, mas eu sempre trabalhei na área de vendas. E aí eu vou contar agora como é que eu fui parar na doutrina espírita, tá? Eu estava ali, acho que com 26 anos, mais ou menos. Por aí. E eu era gerente comercial já da empresa. Dirigia lá duas equipes comerciais. Tinha mais de 40 pessoas na equipe, né, nas duas equipes. E aí eu comecei a ter problemas de saúde, com 26 anos de idade. Jovem. Muito jovem. Problemas assim, que eu começava a passar... do nada, eu começava a passar mal. Né, muito mal. Dá aquela sensação de ânsia de vômito, um peso aqui na nuca. Acho que muitos ouvintes vão se identificar. Um peso na nuca aqui. Dava aquela sensação horrível. E eu trabalhava numa empresa que embaixo tinha uma farmácia. Naquela época você ia lá e tirava pressão. Você fazia tudo na farmácia. Eu passando mal, tirava pressão, nada. E aí, bom, isso aí foi acontecendo, eu fui levando, fazia alguns exames, comecei a ir nos médicos, fazia exames, e a coisa começou a piorar, mas piorar mesmo, ao ponto de um dia eu estava conduzindo uma reunião. Imagina a situação. Eu conduzindo a reunião, falando com as pessoas. De repente eu começo a passar mal, só que foi algo a mais. Eu comecei a ver as pessoas fazerem assim na minha frente. A televisão meio fora do ar. Uma coisa assim absurda. Naquele dia eu falei, não, preciso fazer alguma coisa e tal. Aí voltei a falar com o médico, né? Perdoe meu jeito italiano aqui de ser, pode ser que às vezes eu bata aqui no microfone. Espero que não atrapalhe. Aí eu insisti com o médico falou, olha, tem um exame que tem que ser feito aí, que naquela época era a tal da ressonância, que hoje é mais simples, mas naquela época, estou falando de 40 anos atrás, né? Sim. Não existiam muitos lugares que faziam e você precisava de uma autorização da empresa para poder fazer. Pois bem, aí eu fui no RH da empresa. Quando eu entrei no RH, a menina que atendia, ela falou assim, meu Deus, olha como é que você me deixou.
ficou toda arrepiada. Ela falou assim, olha, teu problema não é físico. Ela falou assim, na cara assim, dura. Teu problema é espiritual. Vai se tratar. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Me dá a guia que eu preciso fazer o exame e tal. Assim, Preocupado, né? Você acha espiritual lembra que eu falei? O negócio era a carreira. Sim, né? sim. Aí não dei atenção. Fui fazer os exames, fiz a ressonância, não deu nada. E a coisa piorando. E piorando, e piorando. Aí um dia eu falei, quer saber, eu vou lá falar com ela. Desci de novo lá na RH e falei, escuta. Falei, você tá arrepiada? Ela falou, não, agora nem tanto. Mas eu falei, você conhece algum lugar para me indicar, que você me falou, que eu tenho um problema que não é material, é espiritual? Aí ela falou, tem um endereço de uma casa aí que eu conheço, mas eu não não frequento, eu só ouvi dizer e tal. Aí pegou e me deu o endereço. Aí eu, naquele dia mesmo, eu saí na empresa um pouco mais cedo e fui para lá, tá? E era uma casa, vamos assim dizer, eu não sei definir hoje se era Umbanda, se era Quimbanda, se era Candomblé, eu não sei definir, pela estrutura em si, né? Tá. Mas eu entrei, a mulher era toda de branco, usava aquela roupa, né, como se fosse uma baiana, vamos assim dizer, né? Que a gente vê aí nos desfiles, cheio de estátuas, velas. Aquilo já me deixou, eu sinceramente, aquilo já me deixou meio assim, né? Porque eu sempre fui muito avesso a essa coisa de rituais. Aí, tava lá, né? Passei por ela jogou os búzios assim para mim, ela falou, olha, teu problema não é físico, é espiritual. Porque aí ela falou assim, você tem muita luz e tem uns eguns te acompanhando. Para mim, o que quer dizer egum aqui, né? Eu falei, bom, mas como é que eu resolvo? Aí ela falou, olha, você não vai poder usar roupa preta, não vai poder usar roupa vermelha, não vai poder sair depois da meia-noite, vou te dar uma lista aí de ervas, você vai tomar banho de ervas, e aí vou te dar uma lista de coisas que você vai comprar, daqui a 15 dias nós vamos fazer um descarrego na mata. Eu falei, pô, caramba, né? Para quem não acreditava em nada, ter que fazer tudo isso. Tudo isso, é. Nada contra, tá? Mas aquilo me chocou. Eu espero que os ouvintes não fiquem chateados, né? Os que frequentam e tal. Mas para aquilo me chocou. Eu falei, não vou fazer isso. Mas não vou. Sabe, não vou comprar erva, não vou ficar tomando banho de erva, não vou na mata com essa senhora, nem desculpe o termo, nem ferrando, não vou. Bom, aí falei, isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. De novo, focado em quê? Carreira e tal. Só que aí o que aconteceu? Passou mais um tempo e a coisa foi... Antes as coisas aconteciam assim, tipo uma vez por semana. Aí começaram a acontecer quase que todo dia. Quase todo dia. Aí, na época, minha namorada, né, que era noiva, preocupada. Minha irmã, uma das minhas irmãs também preocupada. Aí um dia minha irmã falou assim, vem almoçar aqui comigo num domingo, que eu tenho uma vizinha que é benzedeira. Aí ela vai te atender. Eu falei, de novo não, né? Eu não vou passar por essas coisas e tal. Eu não acredito nisso. Ela falou, não, mas aí não custa nada. Aí você aproveita e almoça comigo. Eu falei, então eu vou pelo almoço. Não vou pela... Pois bem, fui lá, almocei, aí ela me levou na vizinha, e a vizinha atendia nos fundos da casa dela, benzedeira, né? Sim. Atendia no fundo da casa dela, ela usava aquelas colares de contas, eu não sei explicar direito, né? Ela fazia a prece, ela ficou orando na minha frente ali, com o olho fechado, orando. Aí passou, ela abriu o olho e falou assim, olha, seu problema não é físico, é espiritual. Como você tem luz, tem espíritos te acompanhando, precisando de ajuda. Falei, bom, mas... O que eu faço? O que eu faço para resolver? Só com muita reza.
Falei, bom, então agora... Uma pedia que eu tomasse banho de ervas e tal. Outra quer que eu fique rezando. Vou ficar rezando? Aí, de novo, né? Isso não faz sentido. Aí, falei para minha irmã, falei, eu agradeço, tudo agradeço a ajuda dela, mas... E a coisa piorando. Aí calhou que eu estava muito mal mesmo. Estranho isso, né? Essas sensações e tal. E você não consegue ter diagnóstico, Nada, né? nada. Isso E que os o médicos complicado. não diziam. Os médicos não diziam. Tá? E aquele peso na nuca era uma coisa assim absurda. Não sei se vocês já tiveram uma sensação assim, um negócio Estranho, absurdo, cara. Você parece que você está levando um caminhão nas costas. A minha noiva na época, ela também era de família católica, mas ela assim, falou assim para mim, olha, eu estou vendo que você está muito mal, os médicos não estão descobrindo nada, mas eu conheço uma casa, eu acho que você poderia ir lá. Não tem nada a ver com isso que você foi, nem com a mulher e tal. Eu falei, mas como é que você conhece, né? Ela falou, não, é que meu pai era espírita, sempre frequentou e tal, e eu conheço essa casa já há muito tempo. Vamos lá? Eu falei, olha, vamos, né? Por você eu vou, né? Vamos lá. Foi onde eu cheguei na casa que hoje eu presido, tá? Ah, é? Hoje eu presido essa casa. Já casa. fazem 33 anos que eu presido a casa. Nossa. Olha para você ver a história que interessante. Cheguei lá, é Grupo Espírita Manuel Bento. Fica em Santana. Santana. Na Rua Alfredo Pujol. Ah, tá. Na época já era ali na Alfredo Pujol, número 77. E era estranho, porque era uma portinha pequenininha que você entrava, você ia descendo, aí você chegava lá num negócio assim amplo, né? Aí é a mesma história. Olha, você não tem... Só que não me falou da luz, eu fiquei meio incomodado. Eu falei, mas peraí, cadê a minha luz? Sabe aquela coisa do... Sei. Do ego, né? Do ego, é. O cara não me falou da luz. Aliás, não me falaram nada, para ser sincero. Falaram assim, olha, faz o seguinte, frequenta ali o salão durante 4 semanas. Depois você volta aqui para a gente conversar. Só isso. Tá, começa palestra, hoje. Palestra. Começa hoje. Aí eu fui lá pro salão, junto com ela, naturalmente, entrei. Aquele salão me causou não tanta impressão negativa, porque primeiro que estava tocando uma música bacana, né? Uma música assim, suave. Não sei se era uma música de Mozart, alguma coisa assim. Dessas músicas clássicas, né? Tinha lá uns quadros na parede, não tinha nada assim, tinha uma mesa com uma toalha branca, tinha um quadro do Cristo lá, curando uma pessoa, né? Aquilo já me deixou um pouco mais... Aí eu vi a palestra, fui tomar um passe, primeira vez que eu tomei um passe, olhão arregalado para saber o que estava acontecendo, né? Aí vi só que a pessoa me pôs as mãos. Aí eu saí, não senti muita coisa. Aí ela falou, bom, o que você achou? Eu falei, bom, é diferente, né? Eu tinha razão, de fato é diferente dos outros, mas eu não senti nada, ela falou. Bom, ele pediu para você vir 4 terças-feiras. Você vem? Eu falei, olha, não sei, vou pensar. Aí passou, quando foi na segunda-feira, ela falou, então, vamos voltar lá amanhã? Eu falei, eu confesso que eu não sei, porque eu também estava naquela época com muita coisa no trabalho, sabe? Aquela desculpa que a gente arruma, né, para se afastar das coisas. As estratégias, né? É, são estratégias mesmo que vêm, mas por insistência dela, eu fui. Só que dessa vez foi um pouco diferente, porque a palestra me tocou. A palestra falou coisas que eu fui, sabe, foi me abrindo. Fez sentido para você. Fez sentido, foi me abrindo. Quando eu falei, caramba, meu, não é que esse negócio faz sentido? Aí na hora de tomar o passe eu já não fiquei de olhão arregalado, já tal. Aí, na saída, comprei um livro dos Espíritos, que ela tinha comentado lá na palestra. Que tinha o livro. Comprei o livro, devorei esse livro, assim, em 2 dias. Aí, na terceira vez que eu tinha que ir, eu torcendo para ela insistir. Sabe aquela coisa do... É, do do orgulho. É, né? lógico.
vou ceder assim. Não é. Não. Não. Vou Mas dificultar insistir. um pouco aqui. Não, mas torcendo para ela insistir, né? Aí fui na terça, fui na terceira vez, fui a quarta, não voltei lá, porque aí eu comecei a frequentar, né? Nem voltei. Porque o que aconteceu comigo? E nessas 4 semanas, acabou o meu problema. Você fala, como assim? Acabou. Hoje eu sei por quê. Posso até dizer, né? Sim, eu acho que é legal Em pro função pessoal da transformação mental que eu fui fazendo, ouvindo as palestras, lendo o livro. as energias que foram As fluindo ali. energias foram se modificando, as entidades que estavam me acompanhando nas palestras ali, elas também foram esclarecidas. Né? Aí a transformação foi... Isso. Ou seja, elas foram esclarecidas, foram encaminhadas, eu me fortaleci, sem, assim, não é uma coisa intencional, Sim, não. nem tão Foi consciente, por né? força, foi por força das circunstâncias, das coisas. Eu me fortaleci, né? Mentalmente, espiritualmente, porque aí eu passei a frequentar de fato, quer dizer, toda terça-feira eu estava lá, né? E aí vem um fato interessante, porque fazia já uns 3 meses que eu estava frequentando, que eu já não tinha mais essas dificuldades, que eu já estava de fato, aí eu já tinha comprado outros livros, já estava lendo também. Um dia que eu ouvi uma palestra assim que me elevou, eu estava refletindo sobre aquilo antes de tomar o passe, né? Ela me cutucou e falou assim, então, como é que você está? Minha esposa, né? Eu falei, olha, você pode não acreditar, mas eu vou fazer isso aí, eu falei para ela. Ela falou, você? Que mudança, hein? Duvido. Que mudança. Falei, não vou dizer, estou dizendo para você que vai ser agora, mas eu quero fazer isso aí. Eu vou me preparar porque eu quero fazer palestras, eu falei para ela. E eu quero ser um voluntário como esse pessoal aí é. Ele falou, duvido. Eu falei, bom, eu não estou falando que é agora. Né? Mas é gozado, né? Porque a coisa foi me Sim. tocando e eu fui gostando tanto que eu falei, puxa, eu quero fazer isso aí. Naturalmente, que você recebe aí Sim, sim. as intuições, né? Eu quero fazer isso aí. Aí, passado mais um tempo, olha que interessante isso, né? Passou um tempo, eles anunciaram lá que precisavam de ajuda para pintar a casa. De voluntários, né? E eu me voluntariei. Aí fui lá ajudar a pintar a casa. E nessa você começa a se... Você deixa de ser só um espectador. Usuário. E você passa a ser alguém que está começando um processo de integração, né? Sim. Com o pessoal. E aí, na semana seguinte, um dos dirigentes me chamou e falou assim, você gostaria de dar passe? Eu falei, eu creio que sim, mas eu preciso me preparar. Falou, não, semana que vem você já começa. Falei, sério? Como assim? Você não tem vontade de ajudar as pessoas? Você não quer? Não quero. Então, você vem, chega um pouco mais cedo, a gente dá uma orientação para você, porque você tendo boa vontade, tendo amor no coração e querendo de fato ajudar, você vai colaborar no passe. Não tem, na época, não precisa de nada, é só impor as mãos, desejar o bem e acompanhar as preces que vão ser feitas. Eu comecei a dar passe. Aí, passado 2 semanas, o dirigente falou assim para mim, se prepara, porque daqui a 15 dias você que vai fazer a palestra. Aí fui fazer a palestra. 15 dias depois. E aí foi. Foi indo. Passou mais ou menos uns 3 anos, eu fui convidado, mais um ano, mais ou menos, eu fui convidado a integrar a equipe lá de patrimônio da casa, cuidar do patrimônio. Com 3 anos eu me integrei na diretoria, como tesoureiro. E aí, em 1990, eu fui eleito presidente da casa. E estou lá até hoje, né? 33 anos. Nossa, é tempo, hein? Nesse meio tempo aí, eu mesmo organizei trabalhos mediúnicos, né? Trabalhos de assistência e tal, em dias que a casa não tinha. Passei por outros trabalhos. Descobri que a minha mediunidade não é assim uma mediunidade ostensiva, como o pessoal fala.
Tem um episódio interessante aí também que eu queria comentar, que eu lembrei agora, que nessa época que eu estava ainda nessa fase de estudos, né, eu já estava indo lá, mas ainda está nessa fase. Eu não tinha começado ainda a dar passe, nem a fazer palestra, estava nessa fase toda. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, que frequentava uma casa de umbanda. E ele me convidou um dia para ir lá conhecer. Aí eu fui. Né? Mas agora eu já tinha uma certa base de estudo. Né? Eu estava lendo, já tinha lido o Livro dos Espíritos, estava lendo o Livro dos Médiuns, estava lendo o Evangelho e tal. São os livros do Allan Kardec. Né? Sim. E aí, nesse dia que foi numa sexta-feira, inclusive, que eles me colocaram lá para conversar com o Preto Velho. E o Preto Velho falou para mim fazer girar. Eu não entendia nada, né? Meu Deus do céu. Na hora que eles me colocaram naquela gira. Sabe quando volta tudo aquilo que você sentia? Comecei a passar tão mal, mas tão mal, que eu achava que eu ia colocar os bofes para fora. Porque eu acho que você, nessa gira de olho fechado e tudo, o seu labirinto acho que fica, não sei dizer, fica descontrolado. Hoje eu sei do labirinto, mas naquela época eu não sabia. Sim. Eu fiquei 3 dias passando mal. 3 dias. Aí eu falei, bom, isso aí não é para mim. Não faz sentido. Foi onde eu decidi, de fato, me dedicar lá à doutrina espírita, né? Tá. Manuel Bento lá e estudar cada vez mais. E foi onde, de fato, eu ingressei para valer, né? E hoje faço palestras em vários locais, tenho um canal no YouTube, né? Já está há alguns anos com várias palestras, dou cursos lá na casa, tenho artigos espíritas que eu escrevo, que eu já escrevi alguns, agora estou meio parado. O pessoal pede para mim fazer um livro, mas eu acho que não faz sentido, né? Não é o que eu almejo. Basicamente isso. Você viu que você fez uma pergunta, quem é o Edson, e olha só, nós levamos o programa inteiro quase. Não, mas é interessante porque assim a gente já contextualiza muita coisa, né? A casa, ela fica na Alfredo Pujol, qual que é o endereço? É Rua Alfredo Pujol 91. É perto ali do CPOR? Antes ou depois? Subindo mais um pouco, é bem próxima já a Voluntários da Pátria. Ali. Então é lá em cima já. É bem perto do metrô. Do metrô, por isso que a casa é muito... Ela tem uma frequência muito grande por causa que essa proximidade com o metrô. Hoje nós estamos ali... Esse espaço que eu falei para vocês já não existe mais. Hoje a gente está num prédio de 6 andares. E ocupa os 6 andares? 6 andares. Só com o prédio foi construído para instituição. Ah, que legal. É próprio ali tudo. Tem uma história aí que também envolve isso, tá? Porque essa é uma luta, né? Nem todo mundo que hoje exerce esse trabalho consegue ter um espaço próprio, é sempre muito difícil. Sim, conheço várias. De doações, conheço várias. De muito trabalho voluntário, né? Como eu falei para você, a gente conhece muitas casas e a gente sabe a dificuldade. Muitas, inclusive, tiveram dificuldade para retornar depois da pandemia. Né? Nós não, como a gente tem essa bênção, porque primeiro, ali já era uma sede própria, tá? Ali já era, quando eu comecei a frequentar, já era sede própria e tem toda uma história atrás disso também. Se você quiser, eu posso contar aqui. Não sei se é o caso, mas eu posso contar, tá? E o que aconteceu? Há 7, 8 anos atrás, mais ou menos, porque ali é um ponto comercial também, né? E ali é um lugar ótimo, né? Um empresário lá do Brás, interessado em construir ali um shopping, se interessou ele queria o nosso terreno. Ele comprou um terreno do lado nosso, comprou outros na Voluntário. Falei para você que é bem próximo, tanto que ele vai fazer um L agora. Ele comprou alguns lá que dava de costas para o nosso, tá unindo os dois, né? Vai fazer um L ali. E aí ele veio com a proposta, ele queria comprar, mas eu falei, mas nós não estamos à venda. Não é, isso aqui não é um comércio, não é um...
Não, mas a gente arruma um lugar para vocês, assim, assado. Eu falei, olha, é o seguinte, a gente está aqui, é uma benção a gente estar aqui, próximo de metrô. Eu tenho que honrar As pessoas, as né? pessoas do passado que, sabe, se esforçaram para a gente ter isso aqui. Não é assim. Você precisa entender essas coisas. Mas aquela insistência, sabe, um processo de uma insistência tão grande. E a gente estava vivenciando uma situação ali, porque a gente foi crescendo, e você começa a ter dificuldades em relação a você ter licenças de funcionamento de ABCB, de bombeiro, essas coisas, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim. E a casa com uma frequência muito grande. Sim. E chama atenção, né? Isso. E aí eu tinha essa preocupação. Eu falei, puxa. Aí eles começaram, me vieram com um projeto de fazer um prédio mais próximo do metrô ainda, na rua Darzan ali. Sim. Vocês conhecem? Não. Sim, sim. Mais próximo ainda. Eles iam comprar ali 3 sobrados que eram germinados. Me fizeram um projeto. Eu falei, me traz um projeto, então que eu vou pensar. Me fizeram um projeto de um prédio. Eu meio que desenhei o Manuel Bento nesses andares. Eu vi que dava para crescer, inclusive, mais, porque a gente estava precisando. Aí eu decidi levar um assunto adiante. E levei o assunto para a diretoria, levei o assunto para conselho. Foi aprovado. Né? Só que o que aconteceu? Quando eu ia fazer, porque você não basta a diretoria e o conselho aprovar, porque tem uma responsabilidade muito grande. Você está lidando com uma coisa que não é sua. Claro. Tinha que levar para a assembleia do assunto. Aí nós marcamos a assembleia. Eu não sei se eu estou falando coisas que... Não, fica à vontade. Marquei a assembleia. É a história. Marquei a assembleia. Aí faltava 2 semanas para a assembleia acontecer. O corretor me procurou e falou, olha, não vai dar. Falei, como assim não vai dar? Diretoria aprovou, conselho aprovou, já vamos levar para a assembleia. Mas um dos herdeiros lá não vai querer vender. Está criando dificuldade. Falei, bom, então... Aí decepção total, né? Porque você agora já estava empolgado com o negócio. Aí eu fui para casa e ele falou assim, mas eu acho que dá para a gente fazer de outro jeito. Eu falei, como assim? Vamos fazer aqui. Eu falei, como fazer aqui, cara? Não tem. Ele falou, não, a gente vai pegar o nosso terreno, a gente pega 3 metros do seu terreno, junta, constrói o prédio para você como a gente ia construir lá. E aí, quando vocês mudarem, a gente faz a permuta. Eu falei, cara, mas não dá para pegar 3 metros do nosso terreno. Desmembrar. Porque tem salas de aula, tem assistência social, tem sala de atendimento às pessoas. Não é assim tão simples. Ele falou, não, a gente aluga as salas aqui em frente, você coloca a assistência social lá, a gente constrói um mezanino aqui no teu pátio, coloca essas salas aqui, dá para fazer. Falei, esquece, falei para ele, esquece. Aí eu fui para casa desolado, sabe? Fui chateado, falei, caramba, né? Tava tão empolgado, as coisas para dar certo. Aí cheguei em casa, eu comentei com a minha esposa, né? Ai, que pena, tal. Mas aí eu peguei uma trena, falei para ela, eu vou voltar lá no Manuel Bento. Ela falou, por quê? Eu falei, eu quero tirar umas medidas, quero ver umas coisas. Aí quando eu voltei lá para a instituição, antes de entrar, eu olhei em frente, eu nunca tinha reparado. Sabe umas coisas que você não repara? Tinha lá 6 salas para alugar em frente. Falei, caramba, as salas bem em frente, para levar assistência social. Aí tirei as medidas, tudo, eu vi que se de fato ele fizesse um mezanino, a gente colocasse as salas, daria para pegar os 3 metros. Aí eu levei para a diretoria, falei, olha, a situação é essa, não vai ser mais lá, vai ser aqui. Como assim? A mesma história, como assim? Vai ser assim, 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 assado. Nossa! Aí um falou assim, mas eu já estava sabendo que ia ser aqui. Eu já tinha sido avisado. Falei, pô, e aí, por que você não falou antes? Falei, não, é para não criar... Expectativas. Falei, então, melhor ainda. E aí foi o que aconteceu, tá? Que legal, hein? Que história, hein? Não, a história é linda, porque, você sabe, nós tivemos algum problema com isso? Nenhum.
Nenhum. Tudo certinho, regularizado. Não, e nenhum tipo de problema. Você imagina, você derrubou 3 metros da casa, da construção, criou lá as paredes. Tinha umas paredes que já estavam lá, que a gente até usou elas como divisa. Só precisou fazer poucas divisas assim. E eles foram levantando o prédio do lado, sem, olha, nada. Para não dizer que não teve assim, teve um dia que um capacete dos caras lá caiu. Mas caiu em cima do telhado e fez um barulho só, e o pessoal ficou meio assustado. Mas era um capacete do trabalhador. Sim. Poderia ter caído em alguém, né? Mas não aconteceu, que caiu em cima do telhado. Nada. Foram 3 anos construindo e não aconteceu nada. E aí nós mudamos para esse prédio aí. Que legal, que história. A história é linda. Agora, Edson, fala e uma a coisa. casa é a seguinte, este mês aqui mês de agosto próximo, Sei. completa 80 anos de existência. 80 anos. Eu ia perguntar isso, por que o nome Manuel? Então, o nome da casa. Aí é uma história, tá? Manuel Bento. Aí é uma história. Eu vou contar rapidinho, tá? O Manuel Bento, na verdade, ele se chamava Manuel Caetano de Faro. Tá? Eles eram de família católica dessas tradicionais, eles moravam na época em Mairiporã, quando Mairiporã não era um município ainda, acho que era um subdistrito, coisa isso. assim. E eles eram muito ligados à igreja. E aí ele tinha padaria lá na época, inclusive ele ajudava muito a igreja nessas questões, ele fabricava um pãozinho diferenciado, que era no formato era diferente, porque aquele pão era para ser doado para as famílias carentes. Olha que interessante, né? Quem pegasse aquele pão sabia que não era um pão para você comprar. Tá, era de doação. Era de doação. Só que ele se envolveu para defender umas pessoas lá. Não sei se as pessoas tinham invadido o terreno, não sei o que aconteceu. Eu sei que teve um assunto lá que envolvia gente poderosa, e ele foi defender as pessoas, e ele começou a sofrer perseguições. Não só perseguição política, como de ameaças. Tá. Aí a igreja decidiu, então, ajudá-lo, e ele se afastou, ficou 6 meses hospedado no mosteiro de São Bento. Aí você... Olha só, você Manuel entende a Bento, história? né? Ele ganhou, então, um apelido nessa alcunha de Manuel Bento. Quando ele voltou, né? Era Manuel Bento, e ficou Manuel Bento. Ele desencarnou e tudo e tal. Depois, a história da casa segue com a filha dele, Tá. a irmã Candinha, que era Cândida Faro de Miranda Neves. Miranda Neves era por conta do casamento, né? Ela, sim, teve também de família católica e tudo, teve um período em que acho que foi por volta de 1938 isso, tá? Ela já aqui em São Paulo, né, morando em São Paulo, ela começou a ter problemas que na época eram classificados como loucura, vai. Naquela época se falava que era louca a pessoa. Isso, é. Olha que coisa. Que loucura, né? Que loucura. Que loucura. E, na verdade, eram sintomas mediúnicos. Mas ninguém sabia, porque eles eram católicos, você tinha pouco conhecimento da doutrina e tal. E ela começou a ter muitos problemas e ela foi diagnosticada com essa esquizofrenia, com sei lá o quê, e teria que ser internada no Juqueri, porque as pessoas eram internadas mesmo. Sim. Nós temos até um episódio aqui do Lugares que Impactam em Barbacena, que foi legal. Muita gente foi Sim. para lá no Sim. manicômio, né, de Barbacena por conta Sim. desse erro de interpretação, né? E ela ia ser internada, tá? Mas, ó, eu gosto de contar essa história porque eu acho ela linda, assim, para exemplificar a questão da mediunidade sendo usada. Porque as pessoas acham que o médium, ele é ser médium na casa espírita. Você é médium 24 horas por dia, você é médium na sociedade. Olha a responsabilidade. Sim. Então, vou contar rapidinho. Ele foi comprar uma mala, porque eles já tinham decidido com a família, com os irmãos dela, com os filhos, que ela ia ser internada. E ele foi comprar uma mala. Naquela época você não comprava as coisas assim, você ia no centro da cidade. Pegava bonde, tudo para ir comprar. Não era na internet. Não, né? e Não era você não aqui, tinha, né? você não tinha lojas em bairro, essas coisas. Você tinha poucas ruas asfaltadas. Aí ele foi escolher uma mala
E na hora de pagar, olha que interessante isso. As coisas das intuições, né? Eu fico imaginando, tá o mentor dela intuindo o balconista, dele, né? Ou dela intuindo o balconista e o mentor dele intuindo ele para conversar com o balconista. Eu fico imaginando essa história assim. É. Porque o balconista falou assim para ele: olha, mas o senhor está muito triste para alguém que vai viajar. Ele falou: mas eu não vou viajar. Na verdade, aí ele contou. Se abriu com o balconista, falou: estou comprando porque eu vou internar minha esposa. Lá, 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 lá. Aí o balconista falou assim: mas o senhor já experimentou levá-la numa benzedeira? Olha a benzedeira de novo aí. Falou: não, o que, que é isso? Ele falou: não, são senhoras que rezam. Então, conheço uma. Pegou e deu o endereço para ele. Ele voltou para casa, chamou os irmãos dela, conversou com ela também. E aí os irmãos falaram: ó, vamos tentar. Levaram ela na benzedeira. Chegou lá na benzedeira, ela descobriu que ela era uma benzedeira também, que ela poderia ser. E que se ela atendesse as pessoas na casa, porque ela tinha um compromisso, se ela atendesse as pessoas na casa dela, como aquela benzedeira fazia, ela não ia ter problemas. Aí a família conversa, decide arrumar lá um espaço, e ela começa. Como ela era católica e tal, tinha muita gente que ia e começou a frequentar, e ela ia fazendo as rezas e tal. Mas ela ainda se sentia um tanto insegura, porque isso fugia um pouco da tradição. Sim. O que é que o pai ia pensar, porque o pai já estava desencarnado, Claro. mas o que, que o pai ia pensar e tal. E ela também começou a receitar, do nada vinha para ela começava a receitar, fazer remédios, né, para as pessoas de ervas. Psicografia, né? Ela não sabia. Só que um belo dia ela recebe uma psicografia do Manuel Bento, dizendo que de lá ele estava amparando o trabalho dela, que era para ela seguir, que ela tinha uma missão, e ele ia dar todo o amparo para ela, e estarem acompanhando ela. Desse dia em diante, ela se abriu mais ainda. Quer dizer, aí ela se sentiu mais fortalecida, né? E ela decidiu. E aí começa a atender, começou a ficar, atrapalhar a vida dela. Olha que interessante. Aí numa dessas assistências, ela curou o filho de um industrial, vou me furtar de falar o nome, tá? Que estava desenganado, foi curado com as ervas dela lá, e com as... passe através do... E ele começou a frequentar também, e aí só que ele já tinha conhecimento de doutrina, e ele começou a trazer os livros também, e aí começaram a trabalhar a doutrina lá. Tá. Mas foi ficando, e pessoas que eram atendidas, que curaram, começaram a atender também, ajudar. E aí foi ficando pequeno, e ele então propôs fundar uma instituição à parte. Olha que interessante, fundar uma instituição à parte. Ele comprou um terreno, na época não um terreno não, mas uma casa, no bairro da Ponte Pequena, onde hoje é a Estação Armênia ali. Armênia, tá. Só que comprou em nome já da instituição que foi fundada, Grupo Espírita Manuel Bento. Foi fundado em 16 de agosto de 1944. Veja, a história dela começou em 38, 44. em 44 se fundou a instituição. Ela não queria se envolver com essas questões administrativas, então a gente tem lá um documento, uma carteirinha dela, presidente de honra, né? Sócia número 1. E aí ela começou, então, a atender na casa. E aí foi quando se criou, de fato, uma instituição espírita. Aquela alcunha de benzedeira deixou de ser... Outros médiuns começaram a aparecer, começaram a trabalhar. Até que em 54 começou a ficar pequeno. Foi onde foram buscar um espaço maior. Descobriram que ali onde... Era um clube, tá? Chamava Tatu Clube. Por que era Tatu Clube? Lembra que eu falei que você tinha que descer as escadas e você chegar? Então ali era um clube de dança, era um clube de jogatina. Olha que... E o dono decidiu vender para o Manuel Bento. Mesmo o Manuel Bento não tendo dinheiro para comprar à vista. Ele tinha outras ofertas, mas ele decidiu vender para o Manuel Bento.
outra coisa aí que, Sim. né, foge do lugar comum, né? E aí deram de entrada a casa da Ponte Pequena e parcelaram o resto em 5 parcelas anuais. Ele deu 5 anos, vamos assim dizer, para o Manuel Bento pagar. E aí, em 54, a casa muda para lá. Que história, hein? História. Só que tem um detalhe: antes de mudar, lembra, era um clube de dança, era jogatina. Foram assim. Isso os antigos contam, né? Que foram 3 meses de trabalhos mediúnicos ininterruptos para fazer um processo de limpeza, né? Imagina, muitas entidades ali que estavam por ali, viciadas, aquela coisa. Isso tudo foi sendo Reciclado. reciclado. Contam os mais antigos, aí eu já não sei se é folclore ou não, de que no salão bastava apagar a luz e o médico se concentrar, os médicos já saíam rodopiando. E a casa hoje tem 80 anos. 80 anos, vai fazer agora em Muito agosto. bonito mesmo. Muito. E o Edson há 33. Como presidente e metade do tempo frequentando. Metade do né? tempo. Que história 40 bonita. anos. Edson, Deus e tempo para você. Como que você define ou conceitua? Como que você entende? Deus para mim é tudo, né? Acho que eu entendo ele como uma consciência cósmica. Sabe o fluido cósmico universal que o Kardec trata nas obras dele? Sim. Eu entendo, Edson, né, entendo como sendo Deus. E para mim a gente vive imerso em Deus. Você não precisa ficar buscando ele. Né? As religiões, infelizmente, afastam as pessoas de Deus, quando na verdade ele está consigo, né? Você está nele. Então, você vive nele. Aí é uma questão de como você se posiciona. Então, para mim, ele é a existência, vai. Ele é tudo, né? E qual era a outra questão? Tempo. Tempo. Deus e tempo. Olha, o tempo, ele é interessante, né? Porque tem a teoria da relatividade do Einstein, mas tem também uma coisa que os espíritos falam, que o espaço-tempo do plano espiritual é totalmente diferente do nosso. Como a gente está imerso na carne, está imerso num mundo que tem as suas condições físicas, né? De translação e de rotação, esses movimentos todos que criam tempo para nós, mas baseado numa coisa física. Só que o tempo é algo que é abstrato, ele é de energia. Né? Então, tem pessoas que se apegam demais à questão do tempo e se entregam, às vezes, antes do tempo. Né? Eu, por exemplo, na minha idade, me sinto tão bem, mas tão produtivo, que quando eu era jovem, eu não me imaginava desse jeito. Então, eu vejo desta forma, essa questão do espaço-tempo aí, a gente tem que repensar algumas coisas, né? E eu aprendi isso com a doutrina espírita, né? Fazendo essas observações. Né? Muito bem. Edson Figueiredo, agora eu vou pedir que, por gentileza, deixe para nossa audiência uma mensagem que para você, nesse momento, é importante para as pessoas que estão nos assistindo. É um público muito eclético, né, de várias orientações, sistemas, filosofia de vida, e sempre espera por esse momento, até para que cada um possa fazer a sua própria reflexão sobre tudo aquilo que escutaram no nosso episódio aqui de hoje. Sim. Bom, eu acho que eu posso, baseado naquilo que eu contei, né? A gente está vivendo num mundo em que a sociedade ela te impõe coisas que são contrárias à espiritualização do ser. A sociedade impõe situações em que você exacerba, vamos assim dizer, na matéria, né? No ter, né? Carreira e tudo e tal. E as pessoas deixam de lado a questão da espiritualização. Por outro lado, aí não é crítica, mas é uma observação, as doutrinas que existem aí, as igrejas e tudo, elas também não espiritualizam as pessoas. Porque elas se envolveram demais com essa questão material, né, da manutenção, do status quo, do poderio e tudo. Então elas
catequizam as pessoas ao invés de espiritualizarem. Então, o recado que eu queria dar, baseado porque tem uma questão que eu acho que eu esqueci de falar. Como é que eu consegui conciliar a minha vida profissional? Sabe aquilo que eu almejava? Sim. Como é que eu consegui conciliar com o espiritual? Não foi fácil, mas eu consegui. Teve momentos que eu abri mão de coisas materiais pelas espirituais, tá? Eu deixei de ser diretor de uma empresa, porque eu ia ter que me envolver demais lá e ia ter que abrir mão de coisas que para mim agora eram importantes. Entendi. Poucas pessoas entendem isso, tá? Mas eu abri mão durante mais de 20 anos de finais de semana, porque eu com a minha esposa a gente fazia um trabalho com crianças carentes. Então são coisas que você concilia assim, peraí, o mundo está me pedindo coisas, eu vou dar as coisas para o mundo, mas o mais importante para mim é a minha espiritualidade. É aquilo que o meu espírito veio buscar. A gente não reencarna, a gente não está nesse mundo aqui planejado lá antes. Ah, vou lá para ter muito dinheiro, vou lá para ter uma, sabe? Não é isso. Você veio aqui para se espiritualizar mesmo, para se desenvolver como espírito. Então, o recado que eu quero dar é: hoje eu presido essa instituição há 33 anos, dou aulas, faço palestras, escrevo artigos, trabalho, né? Comentei com vocês que eu vim do trabalho para cá, tenho minha família, tenho 2 filhos e eu consegui equilibrar tudo e estou muito bem, graças a Deus. Então, o recado que eu queria dar é: não espere. Não dê mais atenção para o seu lado espiritual, sabe? Para as intuições que você recebe, que elas estão aí. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas, né? Da espiritualização em detrimento da religiosidade. Tá, entendi. Eu gosto muito de Teilhard de Chardin. Você deve conhecer, Sim, sim. certo? Aí eu queria até sugerir para o público ler um pouco sobre o Teilhard de Chardin, que é considerado o bispo maldito, né? Por quê? Gosto muito também de olhar a doutrina de uma forma, como é que poderia dizer, menos mística, sabe? Mais reflexiva. Aquilo que o Kardec preconizava de você ter a fé raciocinada. Porque não sei se tem a ver com o que a gente está falando, mas eu queria deixar um outro recado, né? Existe muito misticismo no meio espírita também. Muita vaidade. Muito, vamos assim, desinteresses próprios de médiuns e de espíritos. Então a gente tem que ficar atento. Entendi. E estudar. Estudar muito. É. Sempre. Bom, Edson, muito obrigado. que Muito agradeço. obrigado. Você quer deixar o seu canal no YouTube? Como que as pessoas O chegam? meu canal no YouTube é Edson Figueiredo. Só procurar Edson Figueiredo. Eu não faço muito assim, ele está com 4.900 inscritos. Tá. Eu não fico... Porque o objetivo não é monetizar, né? Tá. Mas é um canal onde eu publico as minhas palestras, tem muitas palestras lá interessantes, de temas variados, né? Legal. Mas sempre com esse lado da espiritualidade, né? Buscando mostrar para as pessoas que existe esse lado da espiritualização que é de extrema importância para todos nós. Muito bem. Bom, primeiro, muito obrigado. Foi um prazer esse papo, né? Que história bonita. Agradeço. E eu quero, mais uma vez, agradecer o pessoal da Lute Benedetta, velas aromáticas. Chega no site da Lute, vocês não vão se arrepender. Uma vela de muita qualidade e sempre com aroma sensacional. Ao mesmo tempo, quero agradecer também a Bacarim English School, que é uma escola de idiomas. É só procurar o Rodrigo, uma escola online também preparada para todas as necessidades. E a Noesis, que é uma empresa de psicólogos que atendem brasileiros que moram fora do Brasil.
Então, o pessoal que vai para intercâmbio, para trabalhar, para tentar a vida em outro país e que precisa de um aporte psicológico, então procure o Samuel, que é o psicólogo responsável da empresa, e eles têm um trabalho incrível lá para esse segmento de brasileiros que tanto precisa desse apoio emocional, psíquico, afetivo e tudo aquilo que envolve as emoções. E para finalizar, é claro, eu quero agradecer você, que é a nossa audiência, que está sempre conosco e comenta sempre os programas. Então, eu vou pedir para você continuar comentando, deixe seu like, compartilhar muito o episódio, todos que nós temos aqui, todos os quadros do 1818 e, mais do que nunca, a gente divulgar essa ideia, divulgar a ideia do amor universal, do discurso e da prática interreligiosa e do respeito permanente entre os seres humanos. Muito obrigado, né? Mais uma vez a toda a equipe do 1818. A gente está chegando no episódio 100, está perto, e aí nós vamos comemorar aqui essa vitória do 1818, especificamente o Diálogos que Impactam, que é os episódios que vão chegar no número 100. 100 convidados, 100 histórias, e eu tenho certeza que colaborou demais com a sua transformação, com as suas reflexões e os seus pensamentos. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.